Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez reunidos, agora para o nosso pequeno grupo das quartas-feiras. Louvamos a Deus que Ele tem nos concedido a tecnologia e podemos nos achegar até os amados irmãos com palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Mas também rogamos ao nosso Deus que Ele abrevie esses dias e que nós possamos estar juntos, não só desfrutando do conhecimento da palavra do Senhor, mas também da comunhão, da companhia dos amados irmãos. Meus amados irmãos, nós hoje vamos estudar a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, desta feita no seu capítulo 3, do verso 14 ao verso de número 21. Lembrando aos irmãos que, primeiramente, nós estamos intercalando os estudos entre o livro do profeta Oséias, entre esta própria carta do apóstolo Paulo aos Efésios, bem como também o Saltério, no seu segundo livro. Vale ressaltar aos amados irmãos que esse estudo também está sendo gravado. Os irmãos podem estar interagindo conosco através do chat aqui do YouTube e também no nosso grupo de WhatsApp, o grupo que nós também podemos fazer e deixar os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Vamos estar orando, intercedendo uns pelos outros, na certeza de que o nosso Deus ouve as nossas orações. Dito isso, meus amados irmãos, antes de nós entrarmos propriamente no texto do capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a partir do verso 14, vamos ter uma breve oração, rogando ao nosso Deus que nos ilumine, nos dê o entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, de bondade e misericórdia, obrigado a Deus por tão sublime, por tão graciosa, por tão preciosa salvação. Ó Senhor, não temos palavras para expressar a nossa gratidão a Ti, porque é através do sacrifício do Teu Filho que podemos então ter acesso ao Senhor, que podemos então ter reconciliação com o Pai. Obrigado por cada irmão, obrigado por cada família, obrigado, ó Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos suprido, e louvado seja o Senhor, porque tudo que temos é porque a Tua bondosa mão tem nos sustentado e nos conduzido para o louvor da Tua glória. Nos faz agora compreender as Tuas verdades através da Tua palavra, nos ilumina o entendimento, nos faz, ó Senhor, ser nutridos, animados, esperançados e fortalecidos através da Tua palavra. É assim que nós oramos em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, como nós bem sabemos, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios é escrita na sua primeira prisão em Roma. Paulo, que ficara nesta região há cerca de 3 anos, ele funda esta igreja. De certa maneira, esta carta ela não vem para nem resolver nenhuma tensão, nenhum problema propriamente dito. Ela é, sobretudo, uma carta direcionada à igreja, à relação de Cristo com a sua igreja. E quando ele agora chega para a continuidade do capítulo 3, estamos diante de uma oração. Oração essa que nos faz ficar constrangidos a lermos essa oração, porque é uma oração que demonstra muita ousadia do apóstolo Paulo e, sobretudo, demonstra, além da ousadia, também uma maneira particular de Paulo tratar acerca do assunto que ele pede, que ele clama nesta oração. É interessante porque esta mensagem, esta passagem, ela pode ser dita como uma daquelas passagens que ela se torna muito mais elevada a sua mensagem em relação ao mensageiro. Toda mensagem bíblica, ela está sempre acima do mensageiro,
porque nós somos apenas um vaso de barro, carregando o tesouro precioso que é o Evangelho. Mas quando nós olhamos para textos como esse, nós muitas vezes nos perguntamos: será que nós de fato já experimentamos tamanha dádiva, graça, glória, misericórdia? Será que de fato já vivemos o que o próprio apóstolo aqui pede e clama ao Senhor? Então, aqui nós estamos diante de uma concepção de entendermos a finalidade da igreja. O que a igreja, então, deve buscar? Quais são os seus anseios? Percebe? Então, aqui é uma oração para que a igreja tenha, então, a sua plena finalidade. E é sobre isso que nós vamos, então, tratar acerca desse texto. E o texto, então, ele vai nos iniciar, como sempre nós fazemos. Nós vamos verso a verso tentando explicar, explanar aquilo que o texto quer nos dizer. E ele vai dizer: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. O que é importante é que ele começa dizendo por esta causa. Que causa Paulo se põe de joelhos diante do Pai ou para orar? Ora, tudo aquilo que foi falado anteriormente. Por esta causa, ou seja, por este evangelho, pela firmeza em Cristo, por estar alicerçado em Cristo, por amor a vós outros, me ponho de joelhos. E aqui é importante porque tudo aquilo que foi dito é, na verdade, aquilo que está queimando, ardendo no coração de Paulo, para que os amados irmãos também estejam da mesma forma desejosos. O entendimento do verdadeiro evangelho, a obra redentora, através do Pai, Filho e Espírito Santo, alicerçados e fortalecidos em Cristo, através do seu sacrifício. Então é por esta causa me ponho de joelhos. Qual é a ideia aqui, então? A concepção de se pôr de joelhos é uma ideia de humilhação. Nós sempre lembramos que os fariseus, eles se punham em pé nas sinagogas e oravam, muitas vezes para que eles fossem vistos. Mas aqui está diante, então, um homem que entende e compreende que ele se rende a esta magnitude, a esta excelência que é o Evangelho. Os homens se rendem, então, quando compreendem Cristo Jesus como Salvador, a sua obra, a sua maravilha, a sua plenitude, e ele se põe de joelhos diante do Pai. Paulo, que era conhecedor da palavra, ele reconhece a sua humildade diante de Deus. Então, isto daqui já é fundamental para nós. Ora, o que nos motiva a orar ao Senhor? Qual a motivação do nosso coração a estarmos diante do Pai? Percebe que ele usa essa palavra não diante de Deus, mas diante do Pai. Ele então entende que este evangelho lhe concedeu adoção por meio de Cristo. Ou seja, eu agora sou filho de Deus. Eu me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta causa, pelo evangelho pregado
anunciado, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Então, qual a nossa motivação para orar? O que deve motivar o nosso coração para então orar ao Senhor? A motivação é só uma: a glória de Deus, a exaltação a Deus, o reconhecimento do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui eu me ponho de joelhos a orar para o Pai. Percebe? A gente ora a Deus muitas vezes pedindo coisas terrenas, mas nós vamos observar que esta oração, ela tem um intuito espiritual. Ela também tem uma estrutura doxológica de exaltação a Deus. Verso 15 ele vai dizer: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. De quem toma o nome toda a família, torna o nome toda a família, tanto no céu como na terra. O que ele então está aqui reconhecendo? Ele está reconhecendo justamente que é como se os eleitos do Senhor, eles tivessem uma certidão de nascimento e eles têm o nome de Deus. É colocado agora sobre eles o nome de Deus. Toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Aqui ele faz a concepção do que ele já vinha trabalhando nos versos anteriores, no capítulo 2 principalmente. Quem é a família de Deus? Quem são de fato da família de Deus? Não é o Israel nação, mas é o Israel espiritual. Então ele fala aqui desta família de Deus, ou ter o nome de Deus para judeus e para gentios. Este evangelho que se confirmou em Cristo, ele é um evangelho que veio para salvar judeus e gentios, ricos e pobres, negros e brancos. Percebe que então este evangelho, ele conclama, ele chama uma família vindo de todos os povos, línguas e nações. Percebe o real sentido quando nós falamos, por exemplo, acerca do Natal que se aproxima e nós dizemos assim: ora, Natal é família, Natal é celebração, Natal é união. É verdade. Mas a união, ela não está na família em si, porque esta família é de Deus. Porque para ela ser família, foi necessário a encarnação de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, a glorificação de Cristo. Então, de fato, o Natal pode ser sim, e é ser passado com uma família, mas com um único pensamento, que esta união da família para com Deus veio mediante a Cristo Jesus. Então ele trabalha essa concepção de judeus e de gentios. É por isso então que ele vai enfatizar isso. No verso 16, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, para que, segundo a riqueza da sua glória. É interessante, é como se ele estivesse pedindo algo
que é impossível ser feito. Exemplo, eu quero uma bola quadrada. Lembra do seriado do Chaves? Quando o Kiko sempre sonha em ter uma bola quadrada. Como nós podemos compreender aquilo que é impossível? Então, o que o apóstolo Paulo está ousando pedir e orar aqui é algo como sendo impossível. Ele pede, ele clama o impossível para Deus. No caso, o impossível para o homem compreender a Deus, perdão. Ele pede o impossível a ser realizado no homem. Então, entende essa compreensão? Ele conclama o impossível, a impossibilidade humana de compreensão, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Aqui, então, ele está pedindo, clamando, anelando que venha o seu conhecimento acerca de Deus. Mas não é só isso. Não é o conhecimento cognitivo tão somente, mas é a experiência para com Deus. É experimentar acerca do Senhor. E nós, como reformados, calvinistas, nós temos dificuldades em entender a concepção da experiência, porque nós costumamos a criar uma autodefesa. Por exemplo, raramente se vê uma pregação acerca de Maria, por exemplo, ou citar algum texto que venha a falar acerca de Maria, porque nós temos receio de que isso leve a uma interpretação da adoração a Maria. Então, muitas vezes nós temos receio de falar acerca de experiência com Deus. Veja, o culto ele é racional, mas ele precisa também nos trazer emoção. E emoção não é emocionalismo. Emoção não é ser persuadido a chorar. A concepção não é essa. Também a emoção ela não é a marca de um culto. Mas o culto, ou então a experiência com Deus, não é uma concepção indiferente às emoções. Por exemplo, se quebrantar diante de uma pregação, chorar diante de um louvor ou de um cântico, isso pode acontecer. Não que houve uma preparação para isso, não que se pensou a motivar a isso, a ideia não é essa. Mas a ideia é que a experiência é uma concepção de não sermos indiferentes aos atos de Deus. Então, de fato, perceba, o próprio apóstolo Paulo teve uma experiência com Cristo quando ele estava em Damasco. Então, nós temos que observar que a tônica não é a experiência, mas, de fato, aqui o que ele pede é muitas vezes algo que nem ele mesmo viveu. Percebe isso? Então, no verso 17, ele vai dizer: e assim habite Cristo no vosso coração,
pela fé, estando vós. Aqui, o que ele vai então nos falar, o que ele vai nos dizer, como é que ele vai trabalhar essa ideia, né? Assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aqui ele retoma o que ele já falou no capítulo 2, quando ele compara a igreja a um edifício. Ele vai falar essa concepção ser edificado, fortalecido em Cristo, fortificado no Evangelho. E o que é interessante, e habite Cristo no vosso coração. Ora, como a gente pode entender isto aqui? Porque Cristo ele já habita. Veja, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus e, de certa maneira, Cristo já habita. Então, o que ele está pedindo não é algo para ser colocado ou trazido a nós. A ideia não é essa. Mas a ideia é que haja uma expansão, uma plenitude desta habitação. Assim habite Cristo no vosso coração, no vosso ser, pela fé. Claro que a fé já foi dada no ato de conversão, sucedendo o arrependimento, motivado pela regeneração. Então, o que o apóstolo aqui está rogando, pedindo, clamando ao Senhor, é que tudo isso seja aumentado. Ele está utilizando aqui uma linguagem superlativa. É como se ele pedisse a excelência da excelência, a perfeição da perfeição. Percebe? A 100% mais do que 100%. Então, ele está usando um superlativo, uma linguagem superlativa. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, no amor sacrificial. Ele sempre quer enfatizar isso. Enraizados, alicerçados em amor. Ou no amor. No amor de Deus para com seu filho. No amor sacrificial de Deus para com seu filho. Então percebe que toda esta concepção superlativa é para também então nos dizer qual é o cerne, a finalidade da igreja. Ela caminha para a glória de Deus. Ela caminha para louvar o seu nome, porque ela reconhece o amor sacrificial de Deus. Verso 18. A fim de que, veja, está enraizado, está fortalecido neste amor. Qual o propósito? A fim de, aqui ele vai dizer, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura. Perceba, aqui ele está nos trazendo a profundidade, aqui ele está trazendo as medições, por exemplo, de um edifício. E não só um conhecimento cognitivo. Veja, ele não está orando simplesmente para uma revelação transcendental de Deus. Esta não é a concepção aqui. Esta largura, essa altura, esta profundidade acerca do ser de Deus é também a experiência para com Deus. É a vida cotidiana, diária, em santidade, na presença de Deus. E aqui, logicamente, não são que, principalmente os pentecostais, eles vão pensar que
experiência com Deus é a euforia, ou é a dança, ou o bibatismo que eles defendem acerca do dom de línguas. Não, a experiência não é essa. Esta não é a experiência. Mas, de certa maneira, o Evangelho, ele não só é compreendido com a cognição, com o entendimento racional, mas ele é vivido em todas as suas faculdades, e faculdades também emocionais. Então, nós utilizamos algo muito comum, por exemplo, alguns pregadores utilizam, acerca da euforia do futebol, né? Como as pessoas elas ficam eufóricas com a vitória de um time. Mas quando nós partimos para falar acerca das coisas de Deus, da grandeza de Deus, do ser de Deus, da vitória de Cristo na cruz, quais são as reações das pessoas? Como as pessoas reagem a isso, ouvindo acerca da vitória de Cristo na cruz, acerca da sua ascensão? Nós vemos muitas vezes como indiferença. Isso é terrível. A questão não é nós enfatizarmos a euforia, mas nós não podemos ser indiferentes acerca da grandeza de Deus, do ser de Deus, da glória de Deus. Percebe como isso é importante? Então, aqui não há um desprezo ao conhecimento, mas este conhecimento, ele está atrelado a uma experiência com Deus. Verso 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejas tomados de toda a plenitude de Deus. Tomados de toda a plenitude de Deus. Percebe que aqui, então, ele pede mais uma vez algo que parece impossível a nós. Tomados de toda a plenitude de Deus. Ele então ora para aquilo que é impossível ao homem, mas deve ser desejável por todo homem. Ou seja, ter a plenitude, o conhecimento de Deus. Percebe? Ele ora com esta ousadia. É Paulo escrevendo, parando de escrever, deixando o seu afazer da escrita, se ajoelhando e pedindo coisas impossíveis, inimagináveis, mas algo grandioso e glorioso. No verso 20, vai assim também nos falar: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aqui é mais complicado ainda. Veja, aqui ele não está relatando questões circunstanciais. Deus me deu emprego, mas ele pode me dar muito mais. Ele está dizendo o seguinte: olha, Deus nos concedeu a redenção, salvação em Cristo. Ele enviou o seu Filho. Seu Filho encarnou. Ele foi morto, crucificado, ressuscitou, foi exaltado, está à destra de Deus. Mas Deus ainda pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Perceba que ele ainda diz que há um além disso, é o superlativo. O que ele quer exaltar aqui? Que há algo melhor do que Cristo, que já veio? Não. A ideia não é dizer que virá algo melhor do que Cristo, que é o nosso Redentor. Mas a ideia é exaltar a Deus,
dizendo que o que Deus fez não se compara ainda com quem Deus é. Ele é capaz de fazer ainda infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Percebe a concepção aqui? A concepção não é diminuir o ato redentivo, não é diminuir a pessoa de Cristo, não é diminuir a sua morte ou a sua ascensão, a sua ressurreição. A concepção não é essa. É dizer que o ser de Deus, ele tem poder para fazer muito mais. A exaltação, então, a este superlativo, Deus tem poder para fazer ainda muito mais do que isso. E então ele vai terminar com uma doxologia, nos dizendo: a ele seja a glória na igreja e em Cristo. Ou seja, que Deus se manifeste na igreja, em Cristo, através de Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Para todo o sempre. Amém. Após a oração, ele entende que tudo isto que foi pedido é para a glória de Deus. Tudo isto que foi orado é para a glória de Deus. Percebe o exercício da oração? Meus amados irmãos, nós não somos proibidos de pedir acerca de questões de necessidade em oração. Por um trabalho, pela melhora dos nossos relacionamentos, do nosso casamento, por um filho que se encontra nas drogas, ou perdido, ou sem Cristo. A concepção não é que somos proibidos de pedir a Deus, mas nós temos que também ter a compreensão que na oração, o que mais devemos desejar, sobretudo, é acerca do conhecimento de Deus e, na verdade, ter uma experiência real e verdadeira com Deus. Esta é a concepção. Nós temos algumas lições acerca dessas verdades aqui ditas e nós precisamos compreender isso. Primeiramente, nos maravilharmos, nos alegrarmos, nos regozijarmos com o Evangelho de Jesus Cristo. Nos regozijarmos com as boas novas. Nos alegrarmos com estas boas notícias para nós. As pessoas muitas vezes esperam de uma pregação ou de um pregador palavras bem rebuscadas. E muitas vezes não nos regozijamos quando um pregador diz que Jesus salva, liberta, transforma, que Jesus muda. Percebe essa concepção? Então nós temos que ter esta ideia em nossa mente, a vontade e o desejo, a alegria e o descanso no Evangelho. Uma outra concepção que esse texto ele nos conclama é que precisamos constantemente viver este Evangelho. É importante porque, veja, conquanto o homem natural ouve a palavra apenas com os ouvidos, nós ouvimos com os ouvidos e ela desce ao nosso coração. Mas ainda há mais, ela precisa sair do coração e ir para as mãos. Ou seja, precisamos aplicar o Evangelho, precisamos viver o Evangelho, precisamos anunciar o Evangelho.
precisamos de fato ser luz neste mundo. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos. Que Deus os faça grandemente pensar constantemente na alegria do Evangelho e o quanto carecemos dia a dia da glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, Deus de bondade e misericórdia, obrigado pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos concede e nos dá para podermos ouvir a Tua voz, ser nutridos, alicerçados, esperançados, animados pelo Teu Evangelho. Ó Deus, nos faz orar como convém. Nos dá, Senhor, o ânimo, o vigor, a coragem, a ousadia de pedir ao Senhor muito mais do que pensamos. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, porque é através de Cristo que o Senhor nos concede tamanha dádiva, que é a salvação, reconciliação, redenção. É assim que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.